Salve, salve, torcida vascaína, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, muitas notícias aí agora da parte da tarde. Vasco pode ter um velho conhecido aí voltando para o nosso time. Vamos falar muito desse jogador também. Vamos falar aqui de dois reforços contratados que já tem condição aí de poder estrear com a camisa do Vasco. Vamos falar aqui quem são esses jogadores. Bom, pessoal, já peço para você deixar o seu like, se inscrever aí no canal, também ativar o sininho das notificações para você não perder nada e ficar por dentro de todas as notícias do Vasco. Compartilhe também nas suas redes sociais pra gente chegar a 140 mil inscritos. Muito obrigado aí a todos que estão sempre aqui assistindo nossos vídeos diariamente. Muito obrigado mesmo. Sem vocês, o nosso canal não seria nada. Bom, pessoal, o Vasco que contratou aí dois jogadores, dois últimos reforços, Léo Jabá e o atacante Morato. Os dois foram registrados aí no BID. Os jogadores já estão liberados para atuarem aí com a camisa do Vasco, pelo menos aí no BID da CBF, né? Já podem fazer a sua estreia, só que ainda tem a parte física que ambos precisam aprimorar e também aperfeiçoar mais ainda a parte técnica e também a parte aí de ritmo de jogo, né? Que o Vasco precisa desses jogadores entrando dentro de campo, porque os jogadores foram em tese contratados para serem titulares, né? O Vasco deu a camisa 10 pro Morato, né? Certamente a diretoria do Vasco confia que esse jogador será titular da equipe. Também aí o Léo Jabá vai vestir um número aí bastante famoso no Vasco, a camisa 7, né? Já foi do Valdir Bigode, entre outros jogadores que vestiram a camisa 7 do Vasco e camisa de jogador titular, né? Vamos ver se ambos vão conseguir essa titularidade, pelo menos no papel parece que eles vieram para isso. Vamos ver se na prática tanto aí o Morato vai conseguir tirar o Peck do time titular, porque o Morato joga na posição do Gabriel Peck, meio ali que um atacante pelo lado direito, um atacante de lado, né? Ele é canhoto, puxa mais para a esquerda, mais ou menos o que faz ali um jogador que é canhoto, que joga naquele lado, né? Como era feito o Robin. Não tô comparando o Morato com o Robin, longe disso, mas é mais ou menos esse tipo de estilo aí de jogo que o Morato parece que vai ter aí com a camisa do Vasco. A mesma coisa o Léo Jabá. A tese chega para jogar no lugar do Thales Magno, né? Lá na ponta esquerda. Vamos torcer para que esses jogadores deem certo com a camisa do Vasco, assim como já vem dando aí o Zeca e também o Marquinhos Gabriel. O Hernando teve uma contusão e ainda está se recuperando, não tem como a gente avaliar tanto assim de jogador, porque ele fez menos jogos do que os outros que já foram contratados. Desejamos boa sorte ao Morato e também ao Léo Jabá, que eles honrem a Cruz de Malta e façam merecer esses números aí tão importantes na história do Vasco, a camisa 10, principalmente é do Morato e também a número 7, que será aí do Léo Jabá. Bom, pessoal, agora vamos falar aqui de um velho conhecido do torcedor vascaíno que pode voltar para o nosso clube. O jogador pertence ainda ao Vasco, está emprestado ao Penafiel de Portugal e é o meio-campo Bruno César. O jogador tem contrato com o Vasco até 2022. O seu contrato de empréstimo lá em Portugal se encerra no próximo mês, em maio, e ele já pode voltar para o Vasco assim que encerrar esse seu vínculo, né? Obviamente ele vai voltar para o Vasco caso o Penafiel não exerça o poder de compra, porque deve ter uma cláusula dessa no contrato do jogador e com certeza se o time português não comprar o Bruno César, retornará ao Vasco, que será aí talvez reavaliado pela comissão técnica e também talvez pela diretoria, se ele será reaproveitado. Fato é de que o jogador tem um salário fora dos padrões financeiros do Vasco hoje, porque o jogador quando vestia a camisa do Vasco recebia, se eu não me engano, na casa de 300 a 350 mil, totalmente fora dos padrões financeiros do Vasco hoje, e eu acredito que se o Bruno César volte para o Vasco vai ter que conversar com ele se ele aceita reduzir os seus salários, se o técnico Marcelo Cabo vai ter o interesse em contar com esse jogador, porque muitos torcedores vascaínos não querem ver o Bruno César nem pintado de ouro em São Januário. Alguns aí já vejo nas redes sociais que ainda querem a volta do Bruno César, porque jogando a Série B, talvez ele seja mais produtivo. Eu, pelo que eu já vi o Bruno César vestir a camisa do Vasco, eu não arriscaria de novo nesse jogador, preferiria tentar uma rescisão amigável ou emprestar ele para outro time, mas eu não sei se o Bruno César iria render com a camisa do Vasco, porque ele já provou inúmeras vezes que não joga absolutamente nada, que não jogou absolutamente nada com a nossa camisa. É bem questionável essa possível volta aí do Bruno César. Ele voltando, na minha opinião, tiraria talvez o espaço de algum bom jogador da base, como no caso o Matias Galaza, né, que é um bom jogador que a gente tem que lapidar mais. Com certeza o Vasco, se comprar o Matias Galaza, vai ter muito mais retorno do que com o Bruno César. Até que o jogador pertence ao Vasco, se o time português não comprar ele, se não aparecer nenhum outro time interessado, ele voltará para o Vasco. Não sei se ele ficará treinando sem parado, assim como está os jogadores, né, que aguardam ainda talvez propostas, o Henrique, também o Neto Borges, Marco Júnior, Lucas Santos e o Heller, que também tem um salário astronômico, assim como o Bruno César. Não sei se ele irá se juntar a esses jogadores. Provavelmente, se ele retornar ao Vasco, o Vasco decidir ficar com ele vai ter que abaixar esses salários aí. Tem nos comentários se te agrada um possível retorno do Bruno César ao Vasco,
se você acha que o Vasco tem que ir ao mercado contratar mais algum meia para essa posição, né? O meia de criação. O Morato não é meia de criação, não é aquele meia criativo, ele é atacante de lado de campo. O Vasco deu a 10 para ele porque estava livre, mas eu acho que o Vasco poderia ter esperado um pouquinho para dar 10 para algum outro jogador, porque eu acho que vai chegar um momento da temporada que o Vasco vai ter que ir ao mercado, beliscar aí mais um meia, porque eu acho que o Carlinhos, cara, não sei se o Carlinhos vai ser jogador para ajudar o Vasco aí na volta à primeira divisão. Tem o Marquinhos Gabriel tem alguns problemas físicos, geralmente ele tem isso na sua carreira, pode ser que algum jogo ou outro ele fique de fora, porque hoje ele é o camisa 10 do Vasco, não veste a 10, mas ele joga de 10 no nosso time, mas quando ele não joga, entra o Carlinhos, que a gente vê e viu muito mal no jogo contra o Fluminense. O Vasco poderia trazer um jogador com a maior qualidade aí, pelo menos para compor o elenco para essa posição, mas fato é que o Bruno César tá aí, possivelmente poderá voltar em maio para vestir a nossa camisa novamente. Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada. E deixa aí embaixo o que você acha desse possível retorno aí do Bruno César ao Vasco. Se o time português, o Penafiel, não renovar com ele, não comprar ele, o jogador voltará para o nosso clube que tem contrato até 2022. É isso aí, pessoal. Muito obrigado, forte abraço, saudações vascaína a todos.